Né? Até para ver essa conjuntura ali da história da vinda da BMW para Araquari. Maior orgulho da Araquari. Desculpa, Celina, desculpa. Vai gerar bastante emprego. O problema de Araquari é que Araquari está perto de ser a maior cidade do... Como é que é? Está perto da maior cidade de Santa Catarina. Não, vai ser está do ladinho de Joinville, né? Que é maior. Mas assim... vai ser muito importante. Oh, imagina. Então eu peguei os dados. Eu tenho eles aí, mas vamos ver se eu lembro de cabeça. Cada família já me confusaram. O Diário Catarinense estava capa inteira ontem, antes de ontem, terça-feira. Estava assinado o acordo não sei o quê. Aí lá vinham os dados de Araquari. PIB de Araquari, 328 milhões. Tá? PIB per capita. Não fala do IDH. PIB per capita. Não, para eles não interessa IDH, isso é palavrão, isso é coisa de pobre. Estamos falando agora da BMW. Tá? Alto nível. Pobre não se bota nisso. PIB per capita de Araquari, 14.200 e não sei o quê. Que era a minha parte. O de Santa Catarina é 21 mil e pouco. Tá? Vejam bem, já é quase 60% já, né? Menor, 40% menor que o PIB do Estado. Qual é o outro dado? Habitantes. 28 mil Tá. habitantes. Mas é isso, vamos dizer o PIB e o PIB per capita. Perto dos portos. Tá, aí vem as vantagens, tudo bem, mas eu quero chegar lá depois. A BMW vai investir 528 milhões. Opa, 528, 328, quanto dá essa diferença? Uma empresa só, é quase o dobro, vai investir. Não, mas teve uma coreana que já investiu 1 bilhão, cara. Tá, mas estamos falando agora de um exemplo. Então, esse é o exemplo. Uma empresa só já tem um investimento quase o dobro do que o próprio município. Então, isso é que vai se reproduzir. Bom, aí vai criar quantos empregos? 1.000 empregos diretos. Não fala em indiretos nem nada. Depois, o repórter acho que não se deu conta, e o editor dele, que estava meio cochilando naquela hora, e passou. Não viu que ele botou a informaçãozinha embaixo. Inicialmente virão 50 famílias da Alemanha para iniciar a fábrica, Ou seja, continua da mesma forma, eles vindo, botando a mão de obra qualificada deles e vindo explorar. Aí vem, e eles dizem isso abertamente, isso que o Moreira levanta, né? A questão, por que eles escolheram? Uma, porque está próximo aos 4 portos catarinenses. Aeroporto. Está perto dos aeroportos. Está no eixo rodoviário de Rio Grande e São Paulo, que já tinha uma rede ferroviária, federal. Não, rodoviária, a BR-101, que facilita, está próximo, está junto, no caso, né? Tem duas BR, Então, onde é o maior centro de consumo de carros hoje é São Paulo. Então, ele está perto de São Paulo. No caso de exportação, eles têm, e tem ferrovia também ali próximo. 3 portos, porque tem o porto de Itapuá. Pois é, 4 portos. Itajaí, Navegantes, vamos dar uma chance para o Elton, está aí, né? Tu está contando os dois, só Itajaí, né? São Francisco e Itapuá. O primeiro aeroporto de transporte de carga que vai ser criado no bem do ladinho. Também. Mas eles já criaram um regional lá no sul, em todo caso dá para levar lá. Lá em Jaguaruna que os corpos estão tomando conta, né? Está pronto e tal, está tudo lá, mas só tem o Google lá. Mas tem mais um detalhe aí, não. É isso que eu falei com o Navegantes. Mas aí tem outro detalhe. Salários compatíveis e uma cultura oriunda da Alemanha. Alemanha, eles nem falam em Europa, é Alemanha mesmo, né? Colocando como uma forma de que é uma cultura não rebelde. Quem era vamos dizer assim, o que estava disputando
o local para ser essa fábrica era o México, uma cidade lá que eu não lembro o nome agora, mas era uma cidade mexicana, onde tem um sangue latino, que é mais forte. Então o salário de lá, inclusive, era maior, e as duas coisas que eles optaram, isso não estava no jornal, isso é fofoca, né, que a gente descobriu, é que a organização sindical e o sangue latino, e vamos dizer a origem latina, claro que eles não dizem isso, né, mas que é um povo mais, que não se entrega facilmente. Então vocês veem, essas coisas todas, e quem que está? Qual o incentivo que tem que estar também, viu? Exatamente. E a GM está desativando São Bernardo e vindo fazer ali em Joinville também, nas 3 da 101. Então, na verdade, o que vamos fazer? Onde tem uma estrutura de salário que já está organizada, de sindicato, de tudo administrativo, levam para uma região que tem um salário bem mais baixo e mandam no Chicó. E vão trazer os caras lá de São Bernardo para trabalhar para aumentar o preço ali. Não tem escola, não tem saúde, não tem hospital, não tem nada. Então tá, nós acabamos de fazer um parêntese de como se organiza o poder dominante economicamente com o apoio e festejo da tia Dilma, né, da Vilma. E financiamento. Claro, da Vilma. Eles não falaram quem que vai financiar. Essa é a parte que o editor não deve ter deixado. Essa ele estava contando. Esse é o mais incentivo, levou. Então, eles estão dizendo que estão comprando a área. Eu já não acredito. Provavelmente o município, sei lá, se está doando, vai ter uma montanha, ou vai isentar de ICM por tantos anos, enfim. Então, essa é a forma. O que eu quero chegar aqui, pessoal, esse é o papel do Estado dominante. Está contribuindo. Então, um dos maiores feitos, né, eu estou com um caderninho agora que não é aquele 15, mas é o caderninho do Colombo agora, do ano passado, né? Do 55? Do 55, né? Que ele coloca, inclusive, como um dos grandes feitos já do governo dele, inclusive 2011, é justamente a trazida de grandes empresas para a criação de emprego, etc, etc. Aonde que está a vantagem do trabalhador nisso tudo? Ah, mas vai ter 1000 empregos, vai ter mais 1000 pessoas sendo exploradas, que vão fazer o trabalho braçal, o trabalho mais sujo, o trabalho mais pesado, e vão ganhar menos. Então, essa é a vantagem do Estado, trazer para cá uma grande fábrica. Eu tenho aqui um alerta, na verdade, a Araraquari está se criando N empresas. A região ali ela vai se tornar um polo muito pesado. E isso vai trazer muita mão de obra que já é qualificada de outros estados, mas também vai acabar com a agricultura do oeste catarinense, porque os caras vão baixar. Quer saber de uma coisa? Estava ontem em Araraquari uma motinho dessa de propaganda recrutando 500 funcionários, uma cidade de 23 mil habitantes, recrutando 500 funcionários para trabalhar em Navegantes, ou seja, estão indo disputar o funcionário em Araraquari para trabalhar em Navegantes, oferecendo plano de saúde, estudo de quanto horário de expediente, coisa que reparte nem sonha, tá? Todo o pessoal da cidade, vocês estão ganhando o inicial 1.100, blá, blá, blá. Se eles estão indo disputar de Navegantes lá, aonde essas empresas que vão buscar mão de obra, se não no oeste catarinense, que o povo ganha muito mal, de passagem, e na região de São Paulo. As favelinhas vão se formar em torno de Araraquari com o povo do oeste de novo. Vamos dar uma avançada. Vamos fechar esse parênteses, mas fechar esse parênteses com o quê? Como e qual é a visão das centrais sindicais, do movimento sindical, da classe trabalhadora? Qual está sendo a atitude da classe trabalhadora diante disso? Tem algum? Elegeram o prefeito lá com 65% dos votos, que eles acham maravilhoso. Então, esse é o problema. É essa desigualdade que nós temos
do grande poder do capital, com o seu instrumento para defender o que é o Estado e tal, e a classe trabalhadora, né? Ficamos, além de ficar, vamos dizer, de não fazer nada nisso, ainda ficamos brigando entre nós, disputando sindicato aqui, base lá, não sei o que, etc. e tal. Então, essa eu acho que é uma das preocupações que o movimento sindical deveria ter. E já, opa, está vindo fábrica, vamos trazer para cá os companheiros metalúrgicos lá de São Paulo, lá não sei de onde, vamos botar esse povo aqui já para começar desde o início, não deixar que a empresa tome conta, né? Já, deu um emprego, o cara está feliz da vida que arrumou um emprego, né? O direito de ser explorado, enfim. Mas vamos lá que... Fechar esse parênteses. Como é que é? Vamos lá que a Jo já dormiu. Ah, não, a Jo já sonhou. Chegou o café para acordar. Ela só trocou de cama agora. Nicolau, não mexe com ela. Nicolau, cuidado aí. Tá. Tem um outro camarada aqui, que é alemão, eu falei que tinha alemão no meio. Kautsky, né? Que ele diz o seguinte: qual é a outra postura diante do Estado? Depende da conjuntura da luta política. Esse bicho analisa, né? Ora, é um órgão exclusivo que exige sua aniquilação, ora está em equilíbrio, tornando possível a disputa. Então, na verdade, ele pegou aí os mencheviques e os bolcheviques, botou no liquidificador e passou na peneira. Esse aí que o Lula. O Lula só leu essa, só deram a colinha para ele, né? Só a última parte. Bom, o que é o Estado sob o capitalismo? Né? Nós vimos aí as menções lá da Rússia, da Alemanha, etc. e tal. Agora, o que é o Estado no capitalismo contemporâneo? A sociedade atual é a sociedade capitalista que existe em todos os países civilizados. Não é a palavrinha lá, né? O Estado atual, pelo contrário, muda com a fronteira. É, pois, uma ficção. Opa! Ficção. No entanto, a despeito das suas formas, os diferentes estados dos diferentes países civilizados têm todos de comum o fato de repousarem no solo da moderna sociedade burguesa, apenas mais ou menos desenvolvidas do ponto de vista capitalista. Então, como é que é essa visão de Estado já num capitalismo maduro? O que está dizendo aqui, né? Segundo Marx colocaria, o que acontece nisso? Já existe então uma sociedade burguesa moderna. Isso é Marx que está aí na época dele, contemporâneo dele. Diferentes países civilizados, mas eles têm em comum, né? Cada forma vai ter uma forma conforme o país, mas ele vai ter alguma coisa comum, é que a sociedade em si já se tornou uma sociedade burguesa, predominantemente. Então, o Estado não vai ser outra coisa, como o Estado, segundo Marx coloca, ele surge internamente, de dentro da sociedade. Se existe uma sociedade burguesa, automaticamente você vai ter, então, um Estado burguês. Essa é... Bom, a diferença aqui entre forma e conteúdo. Forma. Qual é a forma do Estado? República democrática, coisa boa, né? Monarquia absoluta, monarquia parlamentar, ditadura militar, Estado democrático de direito. E algumas outras formas. Não vamos nem entrar muito nisso, que eu acho que, né? O que nós vivemos? Maioria república famosa e democrática, né? Quanto ao conteúdo de Estado, garantia da reprodução das relações sociais de produção burguesa, da propriedade e da acumulação de capitais.
Ou seja, o que o Estado burguês contém, né? Qual é seu conteúdo? É, em síntese, a garantia da reprodução das relações sociais de produção burguesa. Dentro dessa sociedade burguesa e as inter-relações que se tem aí. Como é que se dá a relação, essa relação social de produção burguesa? Aí nós vamos cair onde justamente inicia o capitalismo. DM, PMI-DI. Agora é legal, né? Mais um partido novo. Sopa de letrinha, né? PMD. Poder, Vamos lá, senhor Arnaldo. Diz aí. dinheiro, mercadoria. Dinheiro e mercadoria. Essas seriam as relações originárias, vamos dizer, da sociedade burguesa. Você tem o dinheiro, tem a mercadoria. Você vai pegar, Produto, produção. Transformar mercadoria em mais dinheiro. e qual é a forma de tu fazer isso? Você vai produzir. Tem um monte de gente que não paga nada. Vai de graça. Não, o escravismo já passou, agora é capitalismo. Um pouco pior que o escravismo, acho que é, né? Mas, ou seja, você tem a fórmula inicial, tem o dinheiro e a mercadoria. Você vai comprar com o dinheiro, a mercadoria, vai produzir, vai ter os meios de produção, o galpão, a máquina, a fábrica, etc. Vai contratar, como diz o Arnoldo, um monte de gente, não pagar quase nada, né, a contratar força de trabalho, e vai produzir uma nova mercadoria, a M', e essa mercadoria tu vai transformar em mais dinheiro, de uma linha. E aí depois na aula que eu tive com o cara, eu enchi uma folha de M, 2 linhas, M, 3 linhas, chegou lá e eu escrevi embaixo. Cansei, não entendi mais nada, vou dormir. Saí da sala. Mas enfim, esse é o processo que você faz aqui. A mercadoria, meios de produção e a força de trabalho. Vai produzir, então, isso que a gente disse. Essa é a síntese. Finalidade fundamental do Estado. Vamos colocar todos aqui para nós andar mais rápido. Garantir a propriedade privada dos meios de produção. Essa é uma bela finalidade. Organizar a subordinação e controle hierárquico da força de trabalho pelo capital. Olha as palavrinhas que tem nisso, né? Como finalidade do Estado. Organizar a subordinação e o controle hierárquico da força de trabalho pelo capital. Aí é que vem as leis, as normas, né? A força policial, a força judicial, que nós não falamos aqui, né? E que, vamos dizer, na época do Marx ainda eles trabalhavam um pouco, depois isso foi um aprimoramento do Estado, né? Usar a força judicial também, e manter as relações assalariadas como relações hegemônicas e dominantes. Ou seja, agora a melhor forma do empresário ganhar dinheiro é pagar salário, é pagar a força de trabalho. Por quê? Porque ele está garantido dentro dessa estrutura montada chamada Estado. Essa perguntinha é boa, né? Na sociedade atual, capitalismo. Eu vou colocar todos aqui porque é bem interessante a confusão aqui. Nós temos duas coisas. Na sociedade atual, capitalismo, Estado burguês, relações. Quais são as relações? É uma relação da burguesia, né? Propriedade privada dos meios de produção versus vendedores livres da força de trabalho. Isso que nós falamos até agora. Relações capitalistas de produção. Forças produtivas materiais, né? Você tem todo o aparato para isso. O que seria uma sociedade comunista? Sociedade sem Estado. Olha aí. É muita audácia, né? Livre associação dos produtores.
Opa! Fim das classes sociais. Melhorou. Desenvolvimento das forças produtivas para além do capital. Então, vocês veem, aqui nós temos as duas diferentes sociedades, né, e as duas formas onde você teria numa o papel do Estado e na outra não teria interferência do Estado. Né? Por que Cuba está abrindo as portas? Isso até segunda-feira dá para nós começar a falar. Não, mas a Cuba continua sendo... O mundo acho que é o único país ainda que mantém. Não, tem a Coreia ainda que mantém, é um pouco diferente, a própria China também. A China politicamente ela continua comunista, né? Mas a forma dela é um pouco diferente. Cuba está abrindo para a entrada de recursos porque nenhum país sobrevive sozinho a uma forma diferente. Principalmente isolado, como é o caso de Cuba. Né? Eu estou lendo um livro aí chamado Cuba Sem Bloqueio, bem interessante, é um livro que saiu agora, né? E que ele traz, então, a realidade de Cuba, toda a estrutura de Cuba, como ela se organiza, né? Vou recomendar tu ler o livro, em vez de você responder. É barato, 39 pilas. Não, é muito interessante. Tem na internet? Tem na internet, dá para comprar pela internet. Inclusive eu comprei pela internet. Né? Mas é justamente a formatação do Estado é uma. Agora o Estado precisa de dinheiro. Porque como é que você mantém? Saúde, educação, moradia, transporte, tudo de graça. Quer dizer, a gente sempre diz, né, de graça nada é, alguém está pagando. De algum lugar, mesmo num país não capitalista, mas você tem custos, né? Você tem que ter isso. Então, por isso que Cuba hoje não sobrevive se ela não abrir para a entrada de capitais. Aí tem todo um debate que alguns cientistas, alguns sabidos por aí estão dizendo que Cuba estaria copiando o modelo da China, mas não é bem assim. A China abriu demais, a China teve um problema que praticamente nos últimos 5 anos 400 milhões de chineses migraram do campo para a cidade. Então, por isso que a mão de obra da China é mais que escravista, né? Ou menos que escravista, sei lá. Então, justamente por causa dessa questão. Então, Cuba tem essa diferença. Cuba tem são 11 milhões de habitantes hoje, né? Então, ela não tem um excesso de gente. E onde menos tem gente hoje é justamente no campo, né? Isso que deu para a gente sentir. O grande problema de Cuba hoje é a produção de alimentos. É onde o próprio Fidel diz isso, que é uma das coisas que eles priorizaram demais, não demais em si, né, mas priorizaram a saúde e a educação e acabaram esquecendo um pouco da agricultura. Então eles produziram tecnologia, produziram profissionais nessas áreas da saúde e da educação e, no entanto, ficaram muito dependente da questão da alimentação. E por isso que teve o que eles chamam lá do período especial, né, que foi na década de 90, quando acabou a União Soviética, que mandava os alimentos e petróleo e energia para eles, né? Então era... Isso aí, coordenador, bota pulso aí na reunião. Não é funcionando, né? Então esse período especial foi muito problemático. Eles têm outro problema, que é o tipo de solo deles. Aquilo lá é, sei lá, 500, 800 anos é plantado cana naquilo, né? Então são solos muito planos, sempre bom lembrar que aquilo que é uma ilha, né? É muito desgastado pela cana. Então é muito problema para você conseguir melhorar o solo e produzir. A produtividade deles é muito baixa, né? Hoje, o que eles mais estão incentivando é formação de técnicos agrícolas, né? Coitado deles,
pior ainda, agrônomos, né? Por favor, brasileiro. Estão se formando lá, não no Brasil. Não, mas a parte do técnico agrícola tu não viu, né? Só a parte que te interessou, né? Então, hoje eles estão assim com, vamos dizer, com promoção nas escolas, né? Para a formação nessa área, né? Engenheiros agrícolas, tem outro lá que eles ciências naturais, ciências agrícolas, um negócio assim, né? Que eles estão incentivando justamente para isso. Outra coisa, hoje os melhores salários em Cuba, né, que são lá uns $30 aí, a média é $19, seriam para quem está disposto a trabalhar na agricultura. Ou todas aquelas famílias que querem se transferir. Cuba não tem propriedade privada, ninguém é dono de nada. Tudo é do Estado, entre aspas, mas é comum, e o Estado serve para as pessoas. Então, o que eles estão agora fazendo? Uma campanha para famílias que querem ir para a lavoura, produzir, ganham a terra e têm direito a demarcado, etc. e tal, né? Então, justamente nesse intuito de garantir que as pessoas vão para lá. E alguém perguntou lá para a companheira da Central de Trabalhadores Cubanos se não era um privilégio para os agricultores. Ela olhou e tu gostaria de levantar todo dia às 4 da manhã e tirar leite das vacas? Então, esse é o problema que nós estamos discutindo. Então, esse é o problema que nós estamos discutindo aqui. Ontem, com os movimentos sociais, e tinha vários movimentos do campo e vários, a gente discute por que o jovem não quer mais ficar no campo. Por que você está cada vez mais vendo o agricultor sair do campo, ou um campo envelhecido, né? Um campo de nauros por aí, né? Cheio de ideia. Não tem... Qual é o atrativo para ficar no campo? Então nós temos discutido internamente hoje no MST, os jovens dos assentamentos não querem mais ficar no assentamento. Tá? E aí que vem o problema. A gente tem procurado aprofundar um pouco essa discussão e esse debate, porque é um problema muito sério. Aconteceu agora? Estamos vivendo agora, vamos se preocupar. Mas quais foram as políticas públicas do Estado, tá? quanto instituição, dos últimos, sei lá quantos anos, mas da Revolução Verde para cá, né? Parte que nós temos culpa nisso. Quais foram as políticas para garantir o agricultor ficar no campo? Né? Qual foi o incentivo? E aí eu não estou falando só de dar crédito, de dar planejamento, de dar assistência técnica. Eu estou falando de lazer, porque o diabo dessas pessoas, né, querem lazer, querem cultura, querem cinema, querem boate. Peraí, tem um SC rural agora. Ainda bem, né? Ainda bem. Pô, isso é um grande negócio. Tem capacitação para jovens agora. Então, primeiro nós capacitamos 4S para dizer para eles que tinham que se organizar para ir para a cidade ser mão de obra barata das fábricas. Né? Isso nós fizemos como extensionistas. Agora nós estamos capacitando eles, então, a ser rural é o contrário agora? Eles trabalhistas. É para eles fazerem dois serviços, morar na propriedade, trabalhar na propriedade e fazer part-time na indústria. Sim. Imagina, tem metas de formação de grupos de jovens. O senhor está convocado a formar grupos de jovens sobre o sítio. Oi, até aqui, Moreira. Já vence, parece que já venceu o caso desse. Pelos índios. Sim, mas Não, mas a gente acaba brincando, mas essa análise hoje nós, inclusive quanto extensão rural, quanto pesquisa agropecuária, nós temos a responsabilidade e a obrigação de estar discutindo e questionando as políticas que nós somos obrigados a levar ao campo. Sexta-feira a gente teve uma excursão no assentamento Conquista Fronteira, que é lá em Cerqueira, no início do estado. Isso. Que é o único assentamento que trabalha coletivamente 60 famílias. E entre as famílias é interessante que, claro, eles estão tendo esse problema dos jovens também.
da saída do jovem. Então eles estão buscando, lá eles têm uma pequena agroindústria de abatedor de frango, mas quem está lá, os mais velhos, estão contentes. O que acontece? Eles trabalham 8 horas por dia. Só, até o pessoal que está junto com nós na exposição, lá, agricultores, eu se não fosse muito velho, vinha para cá, né? Porque ele não se preocupa, cada um cuida de um setor, então é uma forma muito interessante de organização e de trabalho. Né? Tudo é coletivamente, cada um recebe por horas trabalhadas, trabalha no máximo 8 horas por dia, tem 15 dias de férias que o agricultor normal não tem. Mas claro, tem esses probleminhas ainda de lazer, de cultura e tal, né? Mas é um formato interessante que até serve para nós, que quem quer conhecer, se não conhece, de ir lá conhecer, conversar com eles, recebe excursão de todo o estado do Brasil, fora do Brasil. Um dos primeiros assentamentos do estado. A Conquista da Fronteira. Conquista da Fronteira. Nosso companheiro Hélio da Altoé trabalhou muito nesse e continua trabalhando voluntário. E quando chegaram lá, só quem apoiou o Hélio da Altoé, que é o nosso guru aí ainda, que era da IPAG, e o padre. Recentemente eles fizeram uma pesquisa, só 10, 15% que ainda não gostam. Então conseguiram reverter toda uma situação que eles tinham, né? De rejeição, de discriminação. Então eles estão muito felizes, muito contentes lá, aquelas famílias que estão lá estabilizadas. Lá também ninguém tem área de terra, são 1.200 hectares distribuídos. Tudo comum, né? Tudo comum. Então desde o princípio eles adotaram esse sistema e está dando muito certo. Então serve de... Cada núcleo de famílias é responsável, por exemplo, por produção de alimentos, o caso do leite, né, que eles têm, então é um grupo de famílias, e tem aí, acho que eles estão trabalhando com a agroindústria hoje 2, 3 dias por semana. 3 dias por semana que eles fazem um abate e tal, né? Então daí essas famílias vêm todas para dentro desse frigorífico, né, e fazem naqueles dias, então trabalham todos ali. Mas cada um tem... É uma dificuldade enorme. Tem uma discussão. Cooperativa comunitária. Na verdade é uma cooperativa, a Cooper União, né? Que existe, que é o órgão, que é o órgão jurídico, né? Que dá a pessoa jurídica em si. Então é interessante. Então, essas formas, a própria forma cooperativa, né? Eu acho que a IPAGRE trabalhou muito isso, né? E, vamos dizer, no período lá, na década de 70, 80, as metas dos extensionistas, cada extensionista tinha que fundar pelo mínimo uma cooperativa. Não é, Rec? Agora é um grupo de jovens. Fundou? Onde é a Copérnia? A Copérnia. Ele e o Zonta. Tu e o Zonta, cara. Aliás, eu descobri que o Zonta é um ruralista sem terra. Sabia disso? Né? Leva ele para a reforma agrária, né? É verdade, tem os ruralistas agora, é um grupo aí dos ruralistas sem terra. Mas diz que o chefe da cidade... Esse é o nome dele, ou que ele não declarou. O chefe da cidade, que né, o Enoli também foi um grande sindicalista lá em Aguilar do Rio. Sim, ele fundou várias. Mas enfim, esses exemplos, hoje, e essa sociedade, nós abrimos esse parênteses que chegamos a... Por que o jovem hoje não quer mais ficar no campo? Porque a forma do campo, né? E essa discussão dos movimentos de como bancar isso. Então, se nós pegar pelo menos os 30 últimos anos aí, né? Foi todo esse processo, que era o quê? Era a industrialização do país, né? Esse modelo que veio importado de desenvolvimento. A tarefa do Brasil na divisão mundial do trabalho foi essa, determinada pelo capital. Então, a forma de arrumar mão de obra barata era o quê? Trazer o jovem do campo para a cidade, né? Trazer como mão de obra. E tem outra característica, né? Principalmente a origem europeia, é uma origem culturalmente, vamos dizer assim, apesar de todas as lutas que o povo fez, mas é vamos dizer assim, um povo mais cordato, mais fácil de lidar, como eles dizem, né? O povo brasileiro, nessa miscigenação
O índio tinha a sua característica de vida, né? O negro, a forma que ele foi introduzido no Brasil, né? Arrancado de sua raiz, vindo aqui para ser escravo como bicho, né? Como animal, que não era considerado como gente, também criou por toda essa, vamos dizer, esse histórico de repressão e opressão que ele teve, a sua característica também de resistência. Então, por isso que eles dizem, isso que nós discutimos da BMW, essas características. O italiano mesmo, então, né, Deus me livre, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, né? Porque a vida é feita de trabalho. Deus ajuda quem cedo madruga, por aí afora, né? Tem essa história. Então, essas características é que vão apresentar isso. Nós tivemos, então, isso na indústria brasileira, E aí, claro, então por que o Estado vai investir no campo? Fazer boas estradas, bons acessos? Não investiu. Por que ele não vai, vamos dizer, dar condição de que esse jovem ou tenha na sua comunidade? Antigamente, né, o sonho do jovem é que ele vai evoluindo. Então, os prefeitos ganhavam a eleição, o candidato ganhava a eleição, era fazendo o campo de futebol na comunidade e dando o jogo de camisa para o time. Não era assim, Arnoldo? Tu ajudou a fazer muito isso, eu sei. Eu sei disso. Então, esse era o sonho. Bom, o jovem foi avançando. Aí ele quer mais que isso, quer ir no cinema, quer ir na praia. Né? Não é mais só os marmanjos que queriam, o outro sonho era ir para a zona, né? Juventude começava a ter uma idadezinha e tinha que ir para a zona. Pô, era longe. Então, quer dizer, nem isso o Estado se preocupou, né? Só botava a zona, ele se preocupou, essa era a política, né? Então a zona era sempre a entrada da cidade. Ô, não, agora é casa das primas. Eu não tenho nenhuma prima. Assim as tuas. Essa questão, inclusive da exploração sexual da mulher. Um dos exemplos, e vocês viram, e quem é da região ali agora, dessa barragem de Anita Garibaldi, né? A instalação do canteiro de obras e a instalação do alojamento dos empregados. Porque tu imagina uma cidade como a Dom Batista, que deve ter 2.700 e poucos habitantes, de repente vem 1.500 novos habitantes de todos os lugares possíveis para aquele lugar. Coisa mais interessante que eu vi, eu estive lá ainda, foi em junho do ano passado, foi antes das queimadas dos alojamentos lá, eu não tive nada a ver com isso. Foi plantar sementinha. O pessoal que veio do Nordeste, junho, a Dom Batista é frio pra caramba. Quem conhece a região, né? É pior que Lages, né? Junho, julho e agosto. Exatamente. Setembro, às vezes já dá uma engeadinha em abril. Então, assim, em pleno inverno, tinha num antigo barracão, na frente da praça da cidade. Conhece lá, velho? Não? Na frente da praça central da cidade tinha um antigo barracão que era de uma empresa. Os caras deram uma ajeitada lá e botaram 600 homens naquele alojamento. Tinha um chuveiro elétrico. Para vocês terem uma ideia. Então, claro, aí Deus vai e volta. Nós estivemos lá na época conversando, tentando organizar o pessoal, porque aí o pessoal vai também naquilo que, meio no grito as coisas. E aí eles degolam mesmo. Eles tinham feito, na semana anterior que eu estive lá, eles fizeram a greve. A primeira coisa que o responsável do transporte foi lá, pegou e tomou a chave dos caminhões de todo mundo e segurou com ele. Não deu outra, né? Os caras entraram com uma ação judicial por apropriação indébita, não sei o que, tal. Regularam o cara. Então, essas coisas. Mas aí, a empresa então já estava na fase da construção do barracão onde ia ser o alojamento. 2 barracões enormes, porque já estavam eles com 1.000 e poucas pessoas e viria mais 800. Eu não sei se já se concretizou isso, eu acho que ainda não. O que acontece?
Do lado, passava na rua, do lado de cima. Do lado de baixo já tinha 6 casas de prostituição e mais 2 em construção. Né? Então, quer dizer, o mesmo cara que vem, as empreiteiras, que vem para fazer a usina, a maioria dessas pessoas, aí a gente foi conversar com os trabalhadores e tal, fomos conhecer um pouco. A grande maioria ainda continua sendo do Nordeste. Então, eles vivem, é um povo meio que, como se diz, é um povo meio autóctone. Palavrinha difícil, né? Acabou por querer falar difícil, né? Nesse que dá. Mas são povos, são pessoas que têm a sua origem lá no Nordeste, mas eles são especializados, é uma mão de obra, uma força de trabalho especializada em construir usina. Né? Então, eles já têm, a profissão dele é aquele, eu amarro o ferro, não sei o que vai na turbina tal. Então, as pessoas já são capacitadas para isso. Então, as usinas, onde vai uma nova barragem, vai essa turma para lá. E eles mantêm as famílias deles lá no Nordeste. Tanto que uma das reivindicações deles era que as empresas pagassem, hoje pagavam, acho que era uma passagem por cada 6 meses para visita às famílias, então que as empresas autorizassem a pelo menos a cada 60 dias que as pessoas pudessem visitar suas famílias. Então, mas tudo isso nós entramos na forma da exploração capitalista, da forma que o jovem é explorado, da forma que a mulher é explorada, da forma que o capital não tem ética, não tem moral, para eles não tem nada. Bom, onde dá para ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro construindo o barracão e alojando o pessoal, e automaticamente aqui do lado eu monto as casas de prostituição, porque são homens, as famílias longe, etc. e tal. Então, esse é a forma do capital. E o Estado, o que faz por isso? Né? Então, o Estado garante que eles façam isso tudo. Porque aí o pessoal se revoltou de novo, depois disso, né? Foi lá e tocou fogo no alojamento, queimaram e deu um monte de rolos, que agora conseguiram prender, parece que alguns lá em Uruguaiana até. Né? Mas, enfim, esse é o processo. Então, o que nós temos aqui, no caso do Estado, o Estado burguês, que garante essa relação da burguesia, da propriedade privada dos meios de produção, e os vendedores livres da força de trabalho. Isso é importante, vendedores livres. Ninguém é obrigado a trabalhar. Eu sou livre para vender minha mão de obra, minha força de trabalho, para quem eu quiser. Então, está ali. E o outro, onde uma sociedade não teria Estado. Vamos ver, aqui tem umas sugestões legais. Bom, o que nós queremos, né? Da sociedade atual e uma sociedade que aparentemente é bem melhor, né? Pelo menos está dizendo. Seria uma transição socialista. Socializar os meios de produção e abolir a força de trabalho como mercadoria. Não existe mais venda de mão de obra, né? Venda de força de trabalho, não é mais uma mercadoria. Vamos trabalhar em cooperação inicialmente. Então aí, escravizando subordinação dos indivíduos à divisão social do trabalho, trabalho manual versus trabalho intelectual, diferenças, né? Trabalho não como meio, meio de vida, desenvolvimento dos indivíduos em todos os sentidos, abundância de cada um segundo a capacidade, a cada um segundo a necessidade, superação do direito burguês. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que Marx definiu. 5 minutos. Tá bom. De cada um, segundo a capacidade. Ou seja, qual é a minha capacidade de produção numa sociedade sem? Então, não é que, porque se pensa assim, por isso quando a gente falou a história da anarquia, né? O problema não tem controle, não, você tem que ser muito disciplinado, muito consciente para viver numa sociedade anárquica, uma sociedade sem Estado. Para ir para uma sociedade comunista, sem alguém te controlando, qual é a tua disciplina em trabalhar as 8 horas por dia? Em produzir aquilo que tu é capaz, dentro da tua capacidade, não superando a capacidade.
Então, de cada um segundo a capacidade e a cada um segundo a necessidade. Então, eu estou doando a essa sociedade a minha capacidade de trabalho. E essa sociedade tem a obrigação de retornar para mim tudo aquilo que é necessário para minha sobrevivência e minha vida boa. Então aqui, Estado proletário, né? Essa seria a transição socialista, ditadura do proletariado. O que é uma ditadura do proletariado? Nós sempre somos contra a ditadura, né? Agora, no momento que tu acabar com tudo isso que está aí, imagina a zoeira que vai virar, né? Sem Estado. Então, como é que tu vai ter que fazer? Alguém vai ter que controlar isso. Então, isso também, quando a gente pega o caso de Cuba, que tu estuda a Revolução, ou pega, por exemplo, o exemplo da Comuna de Paris, como que eles se organizaram, aquela sociedade que acabou com a estrutura de padre, de escola, enfim, de tudo. E agora? Então aí que começa essa auto-organização, né? E a forma de organização diferente. Então alguém vai ter que, se a coisa não andar, vai ter que ter normas e tal. Então por isso, ditadura do proletariado. E aí vamos relembrar lá o que os bolcheviques pregavam, né? A forma da sociedade se organizar. Então, esse seria o pulo do gato. Aniquilado. Estado proletário vai definhando. E aí o Estado mudou de natureza, não é mais um mero comitê executivo da burguesia. Então esse seria justamente, vamos dizer, o pulo do gato da diferença do Estado. Eu teria mais 1 minuto e meio, Cris, mas eu vou parar por aqui, então, para nós fazer intervalo. Não, dessa parte aqui, depois nós